Boa noite. Iniciamos mais um programa Interview pelo canal Tribuna Diária nesse domingo, hoje, 18/4, às 21h03. Hoje é um programa especial, né? Normalmente nós temos dois convidados, hoje teremos um convidado tão especial quanto o título do programa, o desembargador Dr. Marcelo Burratem. Ele também é presidente da ANDES, Associação Nacional dos Desembargadores, e é o mais novo colunista do jornal Tribuna Diária. Deem boa noite ao doutor desembargador Marcelo Burratem. Boa noite. Bom, muito boa noite, Diogo. Muito boa noite à Interview, a todos os telespectadores da Interview. Eu quero agradecer da melhor maneira possível e expressar minha satisfação de primeiro estar com vocês aqui essa noite e depois de aceitar um convite de ser colunista desse instrumento, né, democrático que é o Interview, e você como um dos mais brilhantes âncoras de programas desse naipe. Então, eu estou muito satisfeito, muito feliz e agradecido pelo reconhecimento e pelo convite. Eu estou lisonjeado com os mais brilhantes âncoras. Estamos tentando, estou aprendendo ainda, doutor. Estou começando a carreira, diferente do senhor que já trilhou um caminho tão grande, né? Vamos começar falando um pouco para as pessoas de quem é o doutor Marcelo Burratem. Fala um pouco para nós do seu, o que o senhor pode nos trazer a seu respeito, qual que é a sua visão. Vamos entender um pouquinho quem é o doutor Marcelo Burratem. O que o senhor pode falar sobre o doutor Marcelo Burratem para quem está lhe conhecendo agora? Muito bem, Diogo. Muito obrigado pela oportunidade. Diogo, eu fui advogado muito cedo e logo depois de 2, 3 anos de advocacia, 4 anos de advocacia, eu fiz concurso para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, onde lá passei por 20 anos. Eu fui promotor 20 anos. Eu tenho a maior satisfação de dizer isso. Eu deixei e nutro grandes amigos no MP do Rio de Janeiro, como no MP de várias outras localidades. Eu fui procurador de justiça muito cedo, eu fui chefe de gabinete do procurador-geral, eu fui assessor parlamentar durante muitos anos, eu fui da associação do Ministério Público. Eu tenho eu passei quase 7 anos na área de improbidade administrativa, de patrimônio público, e isso me deixou com um grande cabedal, principalmente na área social, onde o Ministério Público mais se apresenta, mas eu trilhei e adorei essa grande experiência que foi ser membro do Ministério Público. Depois, já aos 45, 46 anos, eu me vi procurador de justiça, e aí, amigo Diogo, é onde eu acho que o Ministério Público tem grandes problemas, né? Que é onde você chega no ápice da carreira e onde você perde todo o poder da denúncia, o poder da ação civil pública, o poder do inquérito civil, o poder do eleitoral, estar nesses lugares, né? Você acaba sendo um procurador de justiça, que é uma grande, não nego, mas eu acho que há um problema, um defeito nas atribuições dos procuradores de justiça, onde eu acho que os procuradores de justiça deveriam ter atribuição originária para vários para perquirir, na persecução criminal e etc. E aí criou-se os grupos no MP. Bom, aos 46 anos me vi procurador de justiça e me vi dando parecer, e eu sou uma pessoa muito agitada, gosto de correr atrás, e não me vi parecerista. Eu sempre fui autor da ação penal ou então autor da ação civil pública. Eu não me vi parecerista. Muito bem. E aí galguei, então, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, onde eu estou lá por 11 anos, aqui por 11 anos, eu estou aqui no Rio de Janeiro, vim do 5º Constitucional, e onde eu fiz grandes amigos, e mando um abraço para todos os meus amigos do Tribunal de Justiça do Rio, e assim como os demais tribunais de justiça dos outros estados, os TRTs e os tribunais regionais federais. Eu falo isso porque, ano passado, eu acabei concorrendo por eleição à presidência da ANDES, né? E aí eu posso já encaminhar um pouco para dizer para você, não sei se
se está na hora, mas vamos lá, Diogo, um pouco da Andes, né? A Andes, a Associação Nacional de Desembargadores, ela congrega os tribunais, os TRTs de todas as regiões, os TJs, os 27 TJs, né? E também os TRFs. Hoje, como você sabe, nós temos aproximadamente 17 mil juízes, dos quais somente aproximadamente 2.500 desembargadores, 2.400 desembargadores, o que é muito pouco, né, perto do cosmo, né, de juízes, né, do número de juízes. Né? Muito bem. Em 2006, alguns desembargadores aqui no Rio e no Brasil resolveram, então, idealizaram, então, uma associação onde congregasse somente o segundo grau, né? Ela é a única associação brasileira somente do segundo grau. E pelas suas vicissitudes, peculiaridades, então, se formou-se em 2006 essa associação. Bom, basicamente, é uma associação que trata dos interesses do segundo grau, mas a gente não esquece e não pode esquecer da grande porta, grande janela, que é o primeiro grau, que é sempre a preocupação de todo estudioso do direito, de todas as pessoas ligadas de alguma maneira ao meio jurídico, é a preocupação com o primeiro grau e com a celeridade dos processos. Né? Então, basicamente é isso. A nossa associação está aí, ela é brasileira, ela está no Brasil inteiro. Hoje temos aproximadamente 500 associados, poderemos chegar no final do ano a 1.000 associados, e eu quero que, na verdade, todos os associados todos os embargadores acabem se associando. Porque nós temos uma grande bandeira, uma das grandes bandeiras nossa, é ajeitar, arrumar a questão da aposentadoria do magistrado, que sai da magistratura perdendo os 40%. Ninguém perde 40% quando aposenta. O magistrado perde. Então, basicamente isso, meu amigo Diogo. Muito obrigado pela possibilidade de eu demonstrar isso aos colegas. Eu agradeço muito a apresentação, né? Tão boa de síntese que geralmente quando um convidado vem e é um convidado com alto conhecimento técnico, sobretudo juristas, né? Eu preciso às vezes dar uma sintetizada para o público leigo que está acompanhando, porque as pessoas às vezes têm dificuldade de entender o contexto geral. Mas foi tão bem sintetizado que eu nem preciso, acho que acrescentar nem sintetizar nada. Doutor, o senhor tem, portanto, uma experiência jurídica, uma vivência jurídica diferenciada, né? Como o senhor narrou aqui, o senhor passou por várias esferas do judiciário, e para aqueles que não sabem, o desembargador é o juiz da segunda instância, né? Certo? No Brasil. Então, para quem não sabe, né, essa é a função primordial. O senhor ocupa hoje, portanto, né, o degrau anterior ao STF, podemos assim dizer, né? Praticamente quase que com um pezinho lá. Se eu tenho uma visão, um conhecimento, o notável saber jurídico não seria um problema para uma eventual nomeação, com certeza absoluta. O senhor falou sobre a celeridade dos processos, né, o compromisso da Andes com a celeridade dos processos. Eu vou até antecipar a pauta, a gente ia falar de uma outra coisa que eu prefiro, se o senhor me permitir, abordar um pouco o tema do artigo um pouco mais para frente. Eu vou aproveitar que está conectado o tema que o senhor colocou agora sobre a celeridade dos processos, sobre as vicissitudes que se encontram na estrutura jurídica, etc., qual é a visão do senhor sobre os acontecimentos recentes no Brasil? Né? Eu não vou restringir o tema, eu vou deixar aberto, mas diante de tudo que nós estamos vendo, né, a judicialização da política, a judicialização das questões sanitárias, a judicialização, ou talvez, o termo seja outro, a politização da justiça para esses temas, como é que o senhor vê, né, nesse sentido, como é que tá, qual é a visão do senhor sobre o que acontece hoje no país, já que todos os assuntos passam obrigatoriamente por decisões judiciais, seja para amparar o poder público, ou seja, para restringi-lo. Como é que o senhor vê a atuação do judiciário em linhas gerais nesses tempos de pandemia? Então, é uma pena que o judiciário esteja sendo chamado para decidir questões que, sinceramente falando, algumas delas não deveria ter e não deveria bater a porta do judiciário. Eu já disse várias vezes e não vou... E vou chover no molhado, eu gosto de chover no molhado, porque eu acho que é a hora da gente... água mole e pedra dura, tanta bate até que fura. Muito bem. O judiciário brasileiro
ele foi chamado e indevidamente chamado, desnecessariamente chamado, para resolver questões que estavam e estão distantes do judiciário. O judiciário brasileiro já sofre com a quantidade de processos, Diogo. Diogo, nós já tivemos 100 milhões de processos. Hoje nós temos 80 milhões de processos. Esses números não consolam a ninguém. E posso dizer a você, no estado do Rio de Janeiro nós temos 10 milhões de ações, só que 10 milhões de ações, 5 milhões é de executivo fiscal. A gente pode fazer depois um programa inteiro para tratar dessas questões em que o judiciário acaba ficando durante anos tratando de matérias de somenos importância. Muito bem. O que acontece com a pandemia? Não há nenhum hoje instrumento, não há nenhum recurso, não há nenhum agravo, nenhum habeas corpus, nenhuma apelação, nenhuma petição que hoje não traga um capítulo da pandemia, abre aspas e fecha aspas. Quer dizer, se institucionalizou o termo pandemia e aí causou um grande problema no judiciário, que já estava abarrotado de processos. Né? A nossa distribuição no Rio de Janeiro, eu recebia 120 novas apelações ou agravos, 120 por mês, 110 por mês, hoje recebemos 140, 150, fora aqueles que ainda estavam nas secretarias e que estão abrindo vistas para o desembargador por conta de novas petições sobre da pandemia. Então, você veja, o habeas corpus é o réu querendo não ser preso por causa da pandemia. É o alimentos, a mãe querendo aumentar o alimento do filho por conta da pandemia. É o pai querendo diminuir, reduzir por causa da pandemia porque perdeu o emprego. Basicamente os comerciantes de shopping centers querendo uma redução do aluguel e é o shopping center querendo despejo do aluguel, do locatário. Então, isso está causando um problema gravíssimo no judiciário. E, para piorar, nós temos o chamado, né, que eu apelidei, né, juiz-prefeito. Né, o juiz-prefeito. Sensacional. O juiz-prefeito, que não teve nenhum voto nem nada, e que recebe lá um laudo de um perito assistente, muito bem, que faz lá um laudo dizendo temos que fechar a escola tal, temos que abrir a escola tal, temos que fechar o comércio tal. Muito bem. Esse é muito engraçado, porque essa é uma questão em que a gente não pode negar que o ser humano é um ser político. Então, no momento que você, juiz, de alguma maneira, pede um laudo pericial de fulano ou de ciclano, essa pessoa que está fazendo o laudo pericial também é um ser político e pode, de alguma maneira, entender que tem que fechar tudo. Então, não é dado ao judiciário fazer isso. O Supremo Tribunal Federal, Diogo, quando decidiu aquela questão e disse que cabia aos prefeitos e aos governadores as decisões sobre a pandemia, disse o seguinte, acompanhando isso, disse o seguinte, olha, cabe a vocês, no entanto, vocês têm que criar componentes técnicos, né? Comissões técnicas com médicos, sanitaristas, enfermeiros e etc., para poder, então, vocês se embasarem nessas decisões. Muito bem. E aí, o magistrado resolve mandar fechar esse ou aquele ramo comercial. Não é dado ao judiciário isso. Eu repito. E mais, recentemente a gente viu uma questão bem interessante, Diogo, de prefeito querendo abrir e governador mandando fechar, ou vice-versa. Veja bem, e se decidiu, nesses casos, que vai valer a decisão mais restritiva. Por quê? Então, vamos lá. Por quê? Vamos lá. Tem essa mesma curiosidade. Foi embasada em laudo técnico. A decisão do governador foi embasada em laudo técnico, correto? Correto. O do prefeito também.
Em laudo técnico. Porque ele é obrigado a ter um laudo técnico. Muito bem. E por que então vai desaguar, determinar a decisão aquela mais restritiva? Não é possível. Olha só, houve, o Diogo, está havendo uma distorção do sistema legal brasileiro por causa da pandemia. Olha o que eu estou dizendo. Essa distorção do sistema legal, ela não pode subsistir, ela não pode crescer por conta da pandemia, porque a pandemia não tem nada de legal, ela é completamente científica. Aliás, eu tenho uma frase que é bem interessante, que eu costumo dizer também, nós não temos orçamento para tratar todas essas ações. O Poder Judiciário não tem orçamento para tratar de todas essas ações. O orçamento do Poder Judiciário é de 6% da receita corrente líquida. Um dia vai faltar dinheiro. E eu costumo dizer o seguinte, Diogo, hoje, julgar é um grande enxugar gelo, não há dúvida nenhuma. O problema não é esse. Então, você não paga para isso. O problema é faltar o pano para enxugar o gelo, viu, Diogo? Olha, eu vou aproveitar. Doutor, eu vou aproveitar o gancho de alguns comentários que estão vindo aqui. O senhor estava falando, para não perder um pouco, o senhor está trazendo bastante conteúdo, eu quero aproveitar os trechos do que o senhor trouxe aqui, é uma visão bem clara. Aliás, agradeço e parabenizo a clareza, né? Difícil juristas terem a transparência do ar puro, né? Eu costumo dizer, não é nem do ar puro, como teve o doutor Ailton Benedito aqui recentemente, falando exclusivamente sobre Covid, né? E como o senhor está demonstrando agora, uma clareza cristalina. O senhor falou aqui, olha, do que nós estamos vendo estão desconfigurando o judiciário, né? Está se metendo onde não devia. Mas aí eu pergunto ao senhor, por exemplo, o senhor falou aqui, olha, por que vale a mais restritiva? Quem decide sobre isso? Porque, veja, o STF diz, olha, pela legislação concorrente, se eu estiver errado, o senhor me corrige, pela legislação concorrente, né, quem está mais próximo do cenário tem prioridade na decisão. Portanto, governadores e prefeitos têm prioridade diante do governo federal, que está mais distante. Bom, se a gente for seguir essa lógica, o mais próximo é o prefeito. E nós vimos, entretanto, prefeitos tentando abrir o comércio, né, e os governos estaduais fechando, derrubando decretos municipais. Bate com o que o senhor falou. Valeu a mais restritiva. E aí, o que o cidadão faz? Ele recorre à justiça ou não? Se você está havendo um acionamento inadequado da justiça. Entendo, mas quando há esse conflito, né, como é que faz? E quando a própria lei está dando amparo para esse conflito, como é que a gente faz? Quem deveria manter a sanidade, vamos assim dizer, na estrutura jurídica? Então, eu falei exatamente isso. É a distorção do sistema legal. Está havendo uma distorção do sistema legal que está impondo ao judiciário acabar se miscuindo nessas questões, quando não deveria se miscuir nessas questões. Agora, Diogo, não tenho dúvida que os mais antigos dirão, Marcelo, a jurisdição é inerte, nós estamos lá parados, vem lá os argumentos e tudo. Diogo, olha só, nós temos um grande defeito no Brasil. Nós não procuramos a conciliação pré-processual. Nós precisamos procurar a conciliação pré-processual. Precisamos procurar a conciliação. Não é possível tudo desaguar sem uma conciliação. Tudo acaba desaguando no judiciário e as partes não tentam fazer a conciliação. Como um prefeito, um governador não pode se sentar numa mesa e não conciliar. E outra coisa, deixa eu só te falar uma coisa, que as pessoas talvez não percebam. Vamos lá. O governador, o prefeito, que eventualmente manda fechar o comércio, esquece que o tributo que esse comércio gera vai para o bolso do Estado. Como é que o prefeito pode mandar fechar o comércio de um tributo que vai para o Estado? Estado este que vai pagar a sua folha de pagamento, vai pagar os enfermeiros, vai pagar os médicos. Como assim? Não é razoável. Isso não é razoável. Amigo querido, deixa eu te falar. O que nós por trás disso?
Obviamente, né, há uma manipulação e uma instrumentalização por conta da luta política. Politizaram a doença. Politizaram a doença. Isso é triste. Isso é grave. Isso é inaceitável, a politização de uma doença dessa. Onde que nós vamos chegar? Onde nós queremos chegar? Quantos mortos mais precisam ter? Nós temos que parar com essa manipulação do vírus por conta de uma luta política. Olha, e da questão política, doutor, vou acrescentar que me parece ser uma máquina, um procedimento, né, de empobrecimento da população. O senhor falou agora, por exemplo, ele vai lá e fecha o comércio que vai pagar o imposto, mas o mesmo poder público que fecha o comércio que vai pagar o imposto é o poder público que aumenta os impostos do comércio que está fechado. Quer dizer, eles aumentam os tributos de absolutamente... O Estado de São Paulo aumentou os tributos de absolutamente tudo. Sem nenhuma exceção. Não há exceção. Tudo, absolutamente tudo que ele podia aumentar, ele aumentou no Estado de São Paulo. Né? Se não direta, indiretamente, né? Aumentando, por exemplo, combustíveis. Então, ele aumentou o preço de absolutamente tudo e fechou o comércio. Quer dizer, o cara não consegue mais ganhar dinheiro, né? E o pouco que ele tem, compra menos. É uma máquina de empobrecer. É uma indústria de famintos. Eu lamento, porque, Diogo, o que a gente vê é que essa é uma doença planetária. Planetária. O Brasil é maior do que toda a Europa, tirando a Rússia. Será que está faltando, de alguma maneira, Diogo, um pouco de racionalidade? Porque burrice não é. A logística de um país desse é brincadeira, não é razoável, falta razoabilidade. Mas eu sei que, às vezes, falta pouca vergonha, entendeu, Diogo? De você entender isso, que é básico. Imagina um país de 220 milhões de habitantes, quase 9 milhões de quilômetros quadrados, que cabe em toda a Europa, um continente. Um continente. E querer e exigir de um país desse a celeridade de um país como Israel, que é um país pequeno, que é um país, portanto, mais organizado, que é um país do tamanho do menor estado nosso aqui no Nordeste. Então, assim, não é possível conversar esse tema se a gente não tiver um pouco de sensibilidade para questões absolutamente primárias, básicas, ridículas, né? Bom, além disso, né, a gente vê um capítulo, a gente pode trabalhar um capítulo inteiro. Sim, pois não, Diogo. Eu tô falando eu ia complementar que o senhor colocou, você fez uma analogia interessante, né, sobre a celeridade dos processos. Como é que se pode comparar um país de dimensões continentais como o Brasil com Israel? Né? Israel deve caber no bairro do Paraíso, no estado de São Paulo. Né? Tamanho é a cidade, tem, sei lá, 12, 13 milhões de habitantes, só a capital, né? Sem contar a grande São Paulo. Então, você imagina, realmente é desproporcional. Mas a gente vê essa desproporcionalidade, por exemplo, inclusive na análise dos dados da pandemia. Então, e eu tenho um motivo para tocar nessa informação, né? Compara-se, por exemplo, o número de vacinados do Brasil com o do Chile. Só que o Chile, vacinando 52% da sua população, aplicou 11 milhões de vacinas. O Brasil, vacinando 10% da sua população, aplicou 20 milhões de doses. 10% da nossa população deu o dobro de doses do que deu 50% da população do Chile. E se faz comparações nesse sentido. E o que é pior, esse tipo de comparação está gerando embasamento para ações judiciais, inclusive contra o poder público. E traz um clima de insegurança jurídica. A questão da judicialização desses processos, Diogo, a questão da judicialização desses processos traz a reboque uma insegurança jurídica como nunca se viu no país.
Nunca se viu no país essa insegurança. Hora se fecha, hora se abre pelo número, hora se abre pelo número do CPF, hora se fecha pelo tipo sanguíneo. Isso não é razoável. Outra coisa, outro dia recebi, né, uma incursão policial. Eu não sei se você viu isso, Diogo, numa casa em São Paulo, provavelmente, que estava tendo uma festa. Você viu isso, Diogo? Eu vi. Vi sim. Tem 3 ocorrências que caíram no debate público, né? Sobre festas em São Paulo. Então, uma delas não era exatamente uma festa, era um jantar em família, tinham 5 pessoas na mesa, a polícia entrou na casa dessa família, né? E os conduziu para a delegacia, porque estavam aglomerando em 5 pessoas em um jantar. Isso saiu notícia de mídia. Depois, eu só não me recordo se foi em São Paulo, mas houve essa ocorrência de festa, né, de evento. Também me recordo de um evento em um bar, né, em que a polícia parou com um ônibus, fechou a rua, salvo engano foi em Criciúma, fechou a rua e retirou as pessoas de lá, né, colocou as pessoas no chão, como se fossem criminosos, porque estavam aglomerando, aquela coisa toda. Foram conduzidas para o ônibus, né, para responderem, assinarem na delegacia e tal. E depois teve o caso em São Paulo, de uma vizinha, né, nos Jardins, que denunciou a festa na casa do governador Agripino, né? O João Agripino Doria. E depois ele disse que era fake news e tal, enfim. Mas eu me recordo bem desses 3 casos aí que marcaram o debate público. Pois é, teve uma recente, uma casa muito interessante, muito bonita, uma casa onde lá estava tendo uma reunião de poucas pessoas. E me parece que foi em São Paulo. E entra um policial, vários policiais, gravando, filmando. É essa que me refiro. E entrando na casa de uma maneira completamente, primeiro sem, até onde se sabe, porque foi exigido, sem mandado. Tudo bem. Sem nenhum mandado judicial. Inacreditável. E então os policiais seguiam por ali, caminhando, e iam abrindo os banheiros, iam abrindo os quartos das pessoas que estavam no quarto. Então eu pergunto, essa pessoa que estava no quarto, talvez dormindo, ela está aglomerando? Absolutamente não. Bom, vamos lá. E se estivesse, não doutor? E se estivesse, doutor, o poder público pode fazer isso? Vou aí. É óbvio que o poder público não pode. Você sabe de uma coisa, Diogo? Olha só. O bem, veja bem, você separa o mundo inteiro em 2 mundos. O que tem liberdade e o que não tem liberdade. Esquece qualquer outra. Aliás, não esqueça, mas se fixe nessa. O mundo é dividido em povo liberto e povo não liberto. Essa é a melhor das divisões. E por quê? Quando o cidadão, de alguma maneira, mata, por qualquer motivo, uma pessoa, o que lhe tiram? Qual é o bem jurídico tutelado que lhe tirem? Para ser um contraponto àquela ignomínia que foi o assassinato. A liberdade. Um povo só é democrático se tiver liberdade. É isso que as pessoas têm que perceber. A liberdade, ela é o maior bem do ser humano. Muito bem. E você pode me dizer, mas não existe direito eterno, direito que não possa haver exceção. É verdade. O caso da liberdade, você eventualmente pode tirar a liberdade dessa pessoa se ela eventualmente cometer um assassinato, etc. Então, tirando isso, a liberdade, ela é um direito fundamental, um direito orgânico, um direito natural, a liberdade. E não diga que não, porque a gente divide o homem em liberto e não liberto. Muito bem. Aquele homem, aquela pessoa que está num país democrático, como o Brasil é, vamos parar de mimimi,
dizer que o Brasil... Toda hora se fala em democracia no Brasil, como se a democracia brasileira tivesse em grande perigo. Está em perigo na justiça brasileira? Nós estamos conversando aqui, falando. Se a democracia brasileira tivesse em perigo, nós dois não podíamos estar aqui falando. Mas, doutor, o senhor me permite discordar desse ponto? Peço vênia, como costumam dizer nas cortes. Eu não vejo a democracia do Brasil em risco, né? Normalmente nesse programa eu não faço isso, mas estamos num debate mais franco. Eu não vejo no Brasil... Eu não vejo no Brasil hoje sequer democracia. Para estar em risco, ela tinha que existir, né? Por exemplo, você fala assim, eu não estou preso aqui, tudo bem, mas por enquanto, quando a gente vê um deputado ser preso pelas suas palavras, embora seja inviolável civil e criminalmente, né? Civil e... Falei certo, até confundi. Civil e penalmente, perdão. Inviolável civil e penalmente por quaisquer palavras, né? E aí o sujeito ainda é indiciado pela Lei de Segurança Nacional, que ele precisaria ter falado de um dos presidentes dos poderes, ele sequer cita o nome do Fux. Eu assisti o vídeo na íntegra 9 vezes, né? Inclusive li a transcrição. Quer dizer, quando você vê um deputado preso pelo que fala, se um deputado que tem a garantia constitucional para falar o que quiser, nós, cidadãos, demos a ele esse poder para que fizesse isso, foi preso pelas palavras, qualquer um pode ser. Tem lá um jornalista preso, né, sem crime, até agora. Né? Qual que é o crime do Oswaldo Eustáquio? A gente não sabe. Como é que eu posso dizer que eu estou numa democracia num cenário desse, doutor? Então, sim, Diogo, você traz elementos interessantes de 2 casos graves. E eu vou trazer um maior ainda, quer dizer, não é maior, porque não existe gradação. A questão é, você não pode deixar o cidadão proibir o cidadão de ir e vir por conta de decretos que são obviamente ilegais. Sabe por que são ilegais? Porque o direito de ir e vir, o direito à liberdade de ir e vir, ele é absolutamente constitucional e ele transcende a qualquer um decreto que proíba o seu direito de ir e vir. Então, a gente lamenta, entendeu? Essa judicialização, essa insegurança jurídica que trouxe, as pessoas não poderem estar na rua, porque o que nós estamos vendo hoje é estado de sítio com outro nome. O que a gente está vendo hoje no Brasil, em alguns lugares, é estado de sítio com outro nome. Botaram uma roupa diferente nele e chamaram de lockdown, afastamento social, o que quer que seja. Isso não é verdade. O que a gente está vendo é estado de sítio e ele só podia ser decretado pelo presidente da República com autorização ouvido o Congresso Nacional, o Diogo. Entendeu? Então, essas operações policiais que entram na casa sem mandado, a residência é inviolável. Nossa residência é inviolável, a nossa casa. Só há uma maneira, só há uma exceção pela qual o policial pode entrar na nossa casa sem mandado. Sabe qual é, Diogo? Há uma exceção. Se lá dentro estiver ocorrendo um crime inafiançável. Eu estou passando, estou vendo que uma pessoa vai morrer lá dentro da outra, o cara está com um tiro, e aí eu posso entrar para salvar essa pessoa, porque o homicídio é inafiançável. E é só isso, é só essa maneira. Você não pode entrar na casa dos outros dessa maneira, porque tem uma festa de 3... Festa não, porque está tendo uma reunião familiar de 4, 5, 6 pessoas. Isso está onde escrito, Diogo? Onde é que está escrito isso? Você pode entrar na minha casa, no quarto da minha mulher? Como é que pode isso? Batendo na porta da casa, no quarto, vendo minha mulher, a mulher do sujeito de roupa íntima. Isso não existe. Onde é que nós estamos vivendo? Onde é que nós estamos vivendo? Nós somos um país livre. Você entendeu? Livres. Se nós temos exceções das que você se referiu, vamos tratá-las como exceção. Vamos tratá-las como exceção. Nós não podemos tratar e ver isso de uma maneira absolutamente normal. Não é normal. Não entre na minha casa dessa maneira. Doutor, e quando doutor, e quando a gente tem um conjunto de exceções, veja, exceção é algo que foge à regra, né? Imagina-se que, via de regra, o normal é ter determinado conduto ou evento, e aquele evento extraordinário é uma exceção.
Mas o que nós estamos vendo é um conjunto de exceções recorrentes. O senhor falou sobre invadir domicílio, e dá para acrescentar aí governadores que escolhem o que você pode comprar na prateleira. Dá para acrescentar cidadão sendo algemado e humilhado nas ruas como bandido por caminhar. Dá para a gente adicionar nessa lista Por vender um coco. porta de comércio soldado. Por vender um coco, por vender por vender uma banana, por vender uma laranja. Então você veja bem, vamos. Aí eu estou recebendo aqui, não, o Ratten, você tem lá o artigo 268 do Código Penal, né? O artigo 268 exige dolo específico. Existe dolo específico. Não cabe prisão preventiva, não cabe prisão temporária e não cabe, eventualmente, prisão em flagrante, 268. É crime de menor potencial ofensivo, ô Diogo. Ou a gente trata, olha só, Diogo, o Brasil está no momento, veja bem, nós, sociedade brasileira, temos que entender três coisas. A tragédia é planetária. 2, o vírus é grave. Né? E 3, a nossa liberdade não se incompatibiliza com o que eu falei agora. Não é incompatível. Meu Deus, não é incompatível. Você pode viver livremente e combater o vírus, e tratar do vírus, e botar o álcool gel, e botar a máscara. Olha, vai para a máscara, porque a máscara pode ser que tenha lá. Então, você entendeu? Agora, a liberdade não é possível. Esse direito, esse tolimento do direito de ir do brasileiro, do nacional, isso muda toda a história brasileira. Olha, quero dizer uma coisa para você. Nem em estado de sítio pode-se entrar na casa da pessoa e proibir que haja uma reunião. Nem em estado de sítio. Nem em estado de sítio. O estado de sítio vai dizer o seguinte, olha, você não pode passar da rua tal. Esta zona aqui é zona conflagrada. Esta zona aqui é zona verde. Esta zona aqui é vermelha. Diogo, não é possível, nem no estado de sítio, fazer o que se está fazendo no Brasil com a casa das pessoas, entrando na casa das pessoas e violando o nosso bem-estar, a nossa casa, que é inviolável. E a exceção tem sim, porque não existe direito absoluto. Tem sim, se lá dentro tiver acontecendo um crime inafiançável. É o mínimo e que apenas eu posso dizer. Nesse caso. Né? E apenas nesse caso. E apenas nesse caso. Entendeu? Agora, é óbvio, tenhamos cuidado. Obviamente que tenhamos cuidado. A pandemia é séria, está matando gente. Está matando gente. Isso a gente não... Eu só não quero... A gente não pode distorcer isso. A gente não pode entender que por conta disso, né, se cause um pandemônio político-cultural. A pandemia não pode trazer... Exatamente. A pandemia não pode trazer um pandemônio jurídico, político-cultural. Não pode. Olha, doutor, todas essas insanidades que o senhor está falando, né, elas se baseiam, foi bom o senhor ter falado sobre isso. Olha, não vou falar aqui das medidas e tal, mas até mesmo essas medidas, né, até mesmo essas referências, elas são questionáveis, não é por mim, não, pelos técnicos, como o senhor disse. Lá atrás, né, o prefeito tem um laudo técnico, o governador tem outro, porque é o mais restritivo, é o que vale. Com relação a essas medidas, a gente tem posicionamentos científicos antagônicos. Nós vemos, por exemplo, no estado do Texas, doutor, eles retiraram todas as medidas da OMS, nem máscara mais é obrigatória no estado do Texas, e os índices estão desabando. E o Texas vacinou, aqui, por exemplo, 20% menos que o Chile. Deixa eu falar uma coisa antes que eu esqueça. Eu descobri com a pandemia, sabe? Eu descobri, Diogo, com a pandemia, sabe o quê? Que estudo científico é que nem jurisprudência. Cada um tem a sua. Brilhante analogia, muito boa, vou guardar essa. É verdade. Guarde essa. Estudo científico é igual a jurisprudência. Tem para todos os lados. Ou não?
É verdade. Então, brilhante. Brilhante, brilhante. Guardei essa frase, eu vou usar bastante, vou roubar eu só descobri isso agora. Eu tenho 57 anos, só descobri nessa pandemia. Eu não esperava que os estudos científicos fossem tão díspares. Eu não esperava, eu não sabia. Eu pensava que não, é científico, não, esse vale muito. Esse é o... Aí eu fui descobrir. Doutor, você pega outro, e que você tem outro. Eu vou aproveitar esse ponto que o senhor colocou agora sobre a jurisprudência e estudo científico, né, para trazer uma visão do senhor sobre um seguinte aspecto que eu também desconhecia, conheci na live de ontem. Tem um programa aqui no canal chama Fato 19, a verdade enquanto durar a pandemia, e ontem participou o doutor Ailton Benedito e o doutor Djalma Marques, né, sempre um médico e um jurista. Ele levantou, à luz do fato que eu desconhecia, o seguinte: o poder público que impede que um medicamento que está autorizado pela Anvisa, pode ser comercializado no país, e já faz parte do SUS, se o médico quer aplicar a medicação e você não deixa chegar essa medicação, isso pode ser um ato criminoso, você pode ser processado por isso. Agora, por disponibilizar, não. Ele me trouxe também sobre o que é o tal do critério técnico ou científico à luz da lei. Ele colocou, olha, à luz da lei, né, o que é o técnico ou científico, né? É aquele que tem reconhecimento, que já faz parte, já tem o reconhecimento das agências reguladoras. Aí a Anvisa, se a medicação pode ser vendida ou não, por isso levantei esse aspecto, se já faz parte do SUS ou não, se pode ser aplicado ou não, e a decisão final é sempre do médico, e sobre a conduta do médico, né, quem avalia, quem direciona é o Conselho Federal de Medicina. Colocou isso. Diante disso, quando você toma ações estatais baseadas em verdades científicas questionáveis, né? A gente tem, primeiro, a base, a verdade científica que é questionável, o cara tomou a decisão. Segundo, se essa decisão, essa lei ou esse decreto já é ilegal por natureza, se ele é, nas palavras do ministro Marco Aurélio, natimorto, como é que fica isso? O cara que proclama um decreto, uma legislação ilegal, como é que fica isso? Cara, eu posso amanhã fazer um decreto, agora eu faço um decreto que tem pena de morte no meu município. Não, pera um pouquinho, mas não pode na legislação. Não, mas eu fiz um decreto-lei aqui por causa da pandemia. Nós vamos matar quem não der para tratar para não contaminar ninguém. Tá quase isso que está beirando. E aí, nesse sentido, vou formular a pergunta, me enrolei um pouco, eu vou tentar formular a pergunta, é o seguinte: quem produz um decreto-lei ilegal comete uma ilegalidade quando ele coloca isso para rodar? E mais, aquele que cumpre uma ordem manifestamente ilegal, ele é cúmplice desse crime? Um policial que cumpre uma ordem absurda, ele não pode ser responsabilizado por ter cumprido, né? Hitler não matou 6 milhões de alemães, pessoas fizeram isso. Né? Alguém cumpriu a ordem. Quem cumpre uma ordem manifestamente ilegal pela lei pode ser processado, né? Quem faz a lei ilegal e quem cumpre. Como é que funciona? Então, Diogo, vamos ser objetivos, né? Porque podem eventualmente responder por improbidade administrativa, por malferir princípios constitucionais. A questão é que essa pessoa que está cumprindo essas decisões ilegais, elas vão sempre se defender, e o judiciário, me parece que nesse caso pode ser bem sensível, no sentido de que, olha, se eu não cumprisse, eu ia ser demitido, eu ia ser excluído. O que eu costumo dizer, o que eu tenho dito é o seguinte: um policial, eventualmente, que deixar de cumprir uma medida dessa, né, e foi excluído da corporação, ele pode entrar no judiciário pedindo para que o judiciário, e lá vem o judiciário novamente, para que o judiciário declare nulo esse ato administrativo de exclusão. Aliás, nós temos vários processos sempre por algum motivo, e aí esse agora será um novo motivo, por cumprir decreto absolutamente ilegal, inconstitucional. Então, essa é um caráter tão subjetivo, Diogo, que a gente não vai saber a história do Tostines, né? Se o biscoito, né? Eu não quero fazer propaganda aqui, mas tem essa história. Então, é muito difícil você analisar isso, porque ele vai dizer que estava cumprindo. E a gente, quer dizer, eu nessa história, né? Eu tenho defendido muito. Eu sei que a gente começou para falar um pouco nisso, como o judiciário está se comportando, né, nessa história da pandemia e por conta do fechamento dos fóruns e tudo. E eu tenho sido um crítico do fechamento dos fóruns
porque acho, primeiramente, não em ordem, mas eu lembrei que os fóruns trazem naquela circunvizinhança, naquela região, um desenvolvimento grande. Hoje, o fórum, o centro do Rio de Janeiro está completamente abandonado, o centro do Rio de Janeiro, e o fórum trazia quase 50 mil pessoas, passavam no fórum do Rio de Janeiro, de 30 a 50 mil pessoas passavam. E lá, portanto, esse pessoal, esse juiz, promotor, delegado, muito bem, parte testemunha e tal, mexia a economia local. Então, hoje a gente vê vários restaurantes fechados, bibliotecas, bancas de revista, bancos, tudo fechado. Isso está acontecendo no centro de todas as regiões onde os fóruns estão fechados. E eu escrevi um tema que, aliás, foi amálgama do nosso encontro, que foi um artigo Naquela Mesa Está Faltando Ele. Naquela mesa está faltando ele. Então, uma música, né, como você sabe, uma música antiga, que lembra muito o meu pai, etc., cantada, isso, ela era cantada por Nelson, lembrei agora, mas vou lembrar. Naquela mesa está faltando ele, a saudade dele está doendo em mim. E a saudade dele está doendo em mim. Então, por que eu trago essa ideia? Porque eu acho que, num lugar, nos municípios, né, amigo Diogo, os municípios pequenos, as comarcas pequenas, elas precisam, exigem, necessitam da presença do juiz. Eu acho que é fundamental a presença do juiz, Nelson Gonçalves, obviamente, cantada por Nelson Gonçalves. Eu adoro como Nelson Gonçalves cantava essa música. Então, dizer isso é dizer que no município, naqueles municípios onde está o prefeito, onde está o vereador, onde está o padre, onde está o pastor, onde está o bombeiro, onde está o PM, onde está o vice-prefeito, onde estão os vereadores, onde está o povo, onde está o cidadão. Não é possível, Diogo, que o juiz não esteja lá. Não é possível que o juiz não esteja lá. O juiz é necessário para a democracia, para o cumprimento das decisões, para a respeitabilidade do poder. Poder, Diogo. Poder não se esconde. Poder com P maiúsculo aparece. Eu não digo, Diogo, que está faltando ele. No caso dos tribunais de segunda instância, eu não superlativo essa música, esse tema dessa música, porque nós sabemos que nos tribunais do segundo grau você tem uma condição melhor e você não investiga a prova, não produz a prova. Agora, uma audiência de conciliação e julgamento, Diogo, uma audiência de conciliação, instrução e julgamento de uma vara de família, onde você tem vindo lá pessoas lutando, brigando, a música de Sérgio Bittencourt, com certeza, não posso deixar de dizer isso. Essas pessoas precisam do juiz próximo. Há atos judiciais que só o juiz presente, notadamente o crime, no crime, as audiências. Hoje está havendo uma burla. Estou dizendo que está havendo uma burla nas audiências, entendeu? Passando bilhetinho por debaixo da mesa para o réu dizer isso ou aquilo, ou a testemunha dizer isso ou aquilo. É isso que a gente quer. O devido processo legal é isso? Não é. Nós temos que voltar com todas as garantias, Diogo. Todas as garantias. Diminui-se a presença de pessoas. Você trabalha no dias pares, as varas pares, no dias ímpares, as varas ímpares. E o que eu lamento é que a OAB não tenha estado
não tenha fincado o pé nessas e pedido e exigido o retorno do judiciário de maneira mais efetiva. Respeito muito a OAB, não há problema, não tem problema nenhum com a OAB. Só acho que a OAB não pode esquecer dos pequenos advogados, dos advogados pobres, dos advogados que acabaram de sair da faculdade, dos advogados que não têm internet de 250 mega, de 500 mega, o advogado que não pode comprar um celular iPhone ou muito bem um Samsung. Essas pessoas, você acha que o Brasil é feito de advogados medalhões? Lógico que não. O Brasil é feito de medalhinhas. Esses advogados precisam estar despachando com o juiz, precisam encontrar o juiz. É uma pena que a gente tenha politizado um tema científico, politizado uma doença. Isso é triste. Triste. Isso é triste. Opa! Alguma aberta aí. Isso é triste na atual situação e acho que essa tragédia planetária trouxe grandes perplexidades para a gente, Diogo. Olha, o senhor colocou aqui, a gente passou grande parte desse papo falando dos principais avanços, eu vou chamar na esfera maior, eu vou chamar, porque é onde está o povo. Então, onde as maiores violações estão acontecendo, invadir a casa do cidadão, fechar o comércio, direito de ir e vir, aquela coisa toda, né? Se a gente vai subindo essa escala, eu citei aqui também o caso do deputado preso pelas palavras, o jornalista preso sem crime, tem outros tantos, né? Tem ativista preso sem crime, tem uma lista extensa de violações, inclusive do devido processo legal, né? O advogado não teve acesso ao processo, o Oswaldo Eustáquio foi transferido da penitenciária para o hospital, e nem o advogado nem a família foram notificados da transferência. Ele foi internado e não fizeram o registro de entrada dele no hospital. O advogado só teve acesso com o auxílio de uma deputada federal. Quer dizer, você vai pegar aí o devido processo, então é uma balbúrdia. Mas eu queria, antes da gente de eu puxar um olhar mais amplo, né? Primeiro, não posso deixar de comentar o que o senhor acabou de colocar sobre o funcionamento direto da justiça durante a pandemia, essa questão do funcionamento digital e de como um sistema judiciário já tão fragilizado, independente da pandemia, como colocávamos aqui nas decisões, né, e na politização do judiciário, dito ativismo, ou juiz-prefeito, como o senhor colocou brilhantemente, né, não bastasse tudo isso, ainda temos o modo de operação do judiciário prejudicado por essas transmissões, né? Por exemplo, passando bilhetinho, gente na sala. Nós vimos aquele caso do rapaz que foi acusado de estupro pela Mariana Ferrer, né? Como foi a audiência, o juiz tem que ver se tinha alguém em volta ou não, quer dizer, uma complicação tremenda, sem saber quem está na sala ou não. Então, isso fragiliza ainda mais um sistema já fragilizado. Mas eu não podia deixar de comentar. Mas o que eu queria colocar é o seguinte: se a gente vê na esfera maior que com o povo, tudo que o senhor colocou aqui, se a gente vê nos casos mais emblemáticos de violação de garantias fundamentais e direitos fundamentais, né, como palavra de deputado, os casos que vimos, né? E o que é pior, não bastasse validado pelo Pleno do Supremo, 364 deputados também validaram essa clara inconstitucionalidade. Não sei o que digo isso, é o povo. Os comentários estão pulando aqui a rodo, né, de não confiamos mais, juízes acovardados que estão permitindo que se faça o que está acontecendo, juízes politizados. As pessoas estão falando aqui dos maus juízes, né, ou dos que se ocultam, né, ou daqueles que praticam. Então as pessoas estão comentando. Essa é a sensação do cidadão, estão nos comentários da live aqui, para quem quiser ver. Então, diante de um cenário desse, o senhor sendo desembargador de segunda instância, como é que o senhor vê, por exemplo, né, o que aconteceu agora no caso do Luiz Inácio Lula da Silva, né, que a gente vê uma operação, não sei se o senhor pode comentar, se não puder, peço até desculpas por ter perguntado, mas a gente vê aí um caso de investigação da Lava Jato que se recuperou bilhões com B, recuperamos bilhões com B, não dá para fabricar esse dinheiro, né? E de repente a gente vê esses processos todos anulados, violando o devido processo legal, porque o mesmo critério do devido processo legal que inocentou, né, ou livrou completamente o Lula, é o mesmo devido processo legal usado, por exemplo, para a suspeição do Moro, ou usado o mesmo devido processo legal para se manter aqueles que criticam o sistema presos. Então, como é que funciona isso? Num estado desse, eu estou tentando trazer aqui à luz do cidadão.
Como é que fica, doutor? O senhor, como juiz de segunda instância, quando o senhor vê um caso desse, vários procuradores me confessaram offline, né? Fora da tela, nossa, que decepção de ver uma coisa dessa e tal. Como é que o senhor vê isso? Não sei se o senhor pode comentar ou não, mas se puder, como é que o senhor vê esse caso aí? É um exemplo, mas como é que o senhor vê isso como juiz de segunda instância, como desembargador? Não, deixa eu falar, Diogo. Obviamente, a única coisa que eu posso falar sobre isso é o que todo mundo fala, quer dizer, todos do judiciário e todo mundo que tem um pouco de... que é o que nós já havíamos falado por conta do que o Brasil tem vivido nos últimos tempos, que é esse clima de insegurança jurídica. É a única coisa que eu posso te narrar a respeito dessa decisão. Primeiro, respeitá-la. Tem um jargão que diz, né, uma história que diz que o Supremo é o único que pode errar por último. Falam muito isso. Não, o Supremo ele é o único que pode errar por último, ou acertar por último, né? Obviamente, ou acertar por último. Quando eu digo errar, também acertar por último. Então, assim, desse caso todo, dessa história toda, eu fico preocupado com a mensagem que se passe para as demais instâncias sobre a insegurança jurídica. É a única coisa que eu posso te falar sobre esse caso. Eu agradeço muito pelo comentário, porque, embora pareça sucinto, ele é bem objetivo. Mas é verdade, é insegurança jurídica, né? Então, em linhas gerais, né, a gente tem aí questões de organização do judiciário, que o senhor trouxe brilhantemente no seu artigo e nos trouxe aqui, né, que precisam ser tratadas, e isso está sendo replicado em todos os mercados, não é só no judiciário que nós temos esse problema, né? Todo mundo que tem o trabalho remoto passa por isso, e aquele que não pode ser remoto está passando fome. Então, a gente tem esse ponto. Mas Diogo, e o cidadão? O que ele pode Diogo, fazer? Se o judiciário está dessa forma que nós vimos aqui nesse papo, né? Diogo, E o cidadão se sente violado, como é que a gente faz? O que a gente pode? Qual que é o caminho para o cidadão? A quem o cidadão deve recorrer? eu acho que eu creio, né? Eu creio que nos próximos dias ou semanas essas violações aos nossos direitos fundamentais acabem. Eu rogo isso e, sinceramente, rezo diuturnamente para que essas violações acabem o mais rápido possível. Isso me dói muito. Eu fiquei muito... eu nasci em 1964, tá, Diogo? Eu tenho 57 anos. Ouvi muita coisa e outras coisas dos dois lados. A única coisa que eu posso dizer é o seguinte: a liberdade, nós vivemos, tirando as exceções que eventualmente você trouxe e se indignou, e das quais eu não quero tomar partido, nem tomar... O cidadão é dividido naqueles que são livres, naqueles que não são livres. A população brasileira é livre, ela é uma população livre, deve se manter livre. Essa é a mensagem que a gente tem que trazer para todos aqueles que politizaram de alguma maneira essa doença. Distorções no sistema existem. Insegurança jurídica, ela existe no Brasil, sempre existiu. Ela pode ser insta do próprio sistema. A tragédia planetária, nós não podemos dizer que o Brasil... Eu às vezes fico pensando se a Rainha Elizabeth virá depor na CPI. Porque ela é planetária. Vocês vão dar um prazo de 5 dias para ela depor, né? Só tem 5 dias para depor no Brasil. Não, porque ela é planetária. Quer dizer, então, assim, essas preocupações, essas nossas preocupações, ela perpassa pela seguinte expressão: nós somos livres. O povo brasileiro é livre. E a nossa democracia, a par de tudo que você disse, que trouxe, eu ainda acredito muito na democracia brasileira. Somos um país democrata.
temos que ter, talvez essas exceções que você se referiu possam confirmar a regra de um país democrático. A única coisa que a gente pode, nesse momento, é pedir para que isso acabe, rezar para que isso acabe. E a gente ter certeza de que decretos como esse, quando o Supremo fosse debruçar sobre eles, em termos de matéria criminal, o Supremo não decidiu essa questão ainda. É bom que se diga isso. As pessoas estão achando que o Supremo já decidiu sobre a legalidade desses decretos que determinam as prisões. Quando o Supremo vier decidir sobre eles, que a gente espera que o Supremo, todos nós esperamos, que o Supremo diga que esses decretos não são inconstitucionais. Mas vamos aguardar. É isso que nos resta fazer. Olha, o senhor falou sobre pedir, e eu quero primeiro agradecer muito. O senhor está sendo muito elogiado aqui nos comentários, muito mesmo. Eu estava tentando clicar, passou rápido, foi difícil de colocar na tela. Alguns até nem posso. Mas o senhor está sendo muito elogiado aqui pela nossa audiência nos comentários. Nós tivemos uma média de 340, 350 pessoas ao vivo, o que para esse canal que é novo é uma média de audiência bem alta, né? As pessoas estão elogiando muito os posicionamentos do senhor aqui, elas compreendem a postura ética do senhor, né, mas veem com clareza a sua visão com a transparência do ar puro, como eu disse. Então, o senhor está sendo muito elogiado mesmo aqui nos comentários. É raro tantos elogios assim seguidos. Então, eu muito também obrigado. Quero agradecer e elogiar muito a coragem, a clareza do senhor trazendo à luz todas essas informações, né? Ressaltar a palavra que o senhor falou, pedir, né? Doutor, o senhor falou pedir. Eu quero ressaltar isso e quero lembrar a todos que estão nos assistindo e também aqui, né, para nós, nosso papo, que o presidente disse recentemente em declarações que tudo que estiver na lei, ele vai fazer. Foi o título do meu artigo de hoje no Tribuna Diária. Tudo que estiver na lei, ele vai fazer. Dizendo claramente, respeitando a democracia, a Constituição e as nossas leis, que, como nós comentamos aqui, vêm sendo tão desrespeitadas. Então, eu tenho a mesma fé que o senhor tem na liberdade, né, em ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil, como diz o hino, e sei que as pessoas estão com esse sentimento, sei que elas também têm esse sentimento, essa mesma fé de que em alguns dias devemos ter uma solução para essas arbitrariedades absurdas, e as pessoas também estão com a palavra pedir muito bem definida na mente, no coração de todo brasileiro patriota que não desistiu do Brasil. E o senhor, em alguns momentos aqui, passou, inclusive, emoção, né? O senhor, em certos momentos, ficou clara o coração brasileiro pulsando dentro de um coração de desembargador. Obrigado pelas palavras e pela clareza no dia de hoje. Eu acho que é a única... O magistrado tem que ter, acima de tudo, sensibilidade, coração, e coração para entender que tudo que nos chega, né? Nós temos um árbitro que não conhece o caso, que não conhece o problema, que não passou pelo problema, que não conhece as partes, que não sabe quem é o filho, não sabe quem é a esposa, não sabe quem é... E a gente é obrigado, então, por conta, estudando e tal, o processo, decidir. É sempre muito complicado, difícil decidir. Mas eu quero te agradecer muito o convite, a sua audiência. Eu vou dizer para você, eu acho que a gente poderia estar só com uma pessoa vendo a gente, que já valeria a pena, porque é fundamental a gente passar para essa pessoa, que se eventualmente fosse uma, esse conceito de liberdade e esse conceito de democracia que a gente vive no país. Então, eu quero te agradecer a você, a Interview, e todos os diretores que formam esse canal, pela oportunidade e pelo convite. Muito obrigado. Eu agradeço muito também, agradeço a toda a nossa audiência pela participação conosco até às 10 horas da noite nesse domingão. Amanhã, dia de trabalho para todos ainda não, infelizmente, mas será com a graça de Deus. Doutor, obrigado pela participação. E olha, vou deixar uma última mensagem aqui, ainda com o senhor na tela, vou encerrar com nós dois hoje, né? Eu assim como todo brasileiro, né, para quem tem dúvidas sobre a necessidade de se tratar pontualmente os problemas, quando a gente vê juristas como o doutor Marcelo Rocha Monteiro, que também esteve aqui no Interview, com a mesma clareza que o senhor nos trouxe sobre o direito ou a ausência dele. Também o doutor
Ailton Benedito, né, doutor William Lago, quando a gente vê esses juristas que, com essa postura, com essa clareza e com esse posicionamento, a gente sabe que as soluções são pontuais e ainda há esperança para o judiciário brasileiro. Doutor, obrigado mais uma vez, obrigado a todos, uma ótima noite e vejo todos vocês na semana que vem com mais um programa Interview. Boa noite, boa semana a todos, até mais.